Olá, turma, sejam bem-vindos. Hoje o tema da nossa aula é alavancagem empresarial. Mas antes da gente entrar efetivamente nesse assunto, vamos revisar alguns outros conceitos básicos que são muito importantes. Vamos lá? O primeiro conceito importante que nós precisamos revisar é a diferença entre receita bruta e receita líquida. A receita líquida nada mais é do que a receita bruta, deduzidos os devidos descontos e impostos. O segundo conceito importante que a gente precisa revisar hoje é a margem de lucro, que também pode ser bruta ou líquida. Mas primeiro vamos relembrar o que é a margem de lucro. A margem de lucro nada mais é do que o lucro unitário que nós temos pela venda de cada produto. Então, essa fórmula que vocês podem observar aqui no slide, ela nos dá aqui o lucro, a receita de cada produto menos o custo unitário. Se a gente considerar as despesas, nós estamos falando de margem de lucro líquida. Se nós não considerarmos as despesas, nós estamos falando sobre margem de lucro bruta. Aí, marquei para vocês poderem anotar. A margem de lucro também pode ser apresentada na forma de lucro percentual, que é quando nós calculamos a margem de lucro de um determinado produto e dividimos pelo valor da sua receita. E agora, pessoal, nós entramos no assunto efetivo da aula de hoje, que é a alavancagem empresarial. A alavancagem empresarial, ela consiste num procedimento que tem a mesma ideia da alavancagem na física. Como vocês podem ver aí nesse desenho que parece uma gangorra, nós temos um apoio, um ponto de apoio, que é esse triângulo, e nós temos de um lado desse triângulo 1 metro, do outro lado 10 metros. E vocês observem nessas flechinhas que do lado que é 10 metros está marcado 1 quilograma força, e do outro lado, que tem o braço menor, está marcado 10 quilogramas força. Esse princípio da alavancagem na física nos diz que quanto maior for o braço da alavanca, menos força eu preciso fazer para erguer o outro lado. E na alavancagem empresarial, de fato, essa também é a ideia. Aqui vocês podem ver um mesmo desenho, mas já incorporado a ideia da alavancagem empresarial. Então, a gente tem ali ó, o braço maior que dá maior capacidade de elevação de um peso maior do outro lado, são basicamente os gastos físicos. Então, a variação das vendas, embora pequena, vai resultar na variação de um resultado muito maior. Esse é o princípio da alavancagem empresarial. Deu para entender? A alavancagem empresarial, basicamente, ela pode operar de duas formas. A alavancagem operacional, que é mais conservadora e está relacionada com custos fixos de produção, ativos de investimentos, atividades operacionais da empresa, entre outros. E temos a alavancagem financeira, que decorre da existência de gastos fixos relacionados a passivos, juros, financiamentos, dividendos preferenciais. Então, está relacionada a uma atuação um pouco mais agressiva da empresa. A gente vai ver vários exemplos de cada uma dessas modalidades. Para que a gente possa entender melhor, nós vamos trabalhar com o exemplo hoje de três empresas. Três empresas que têm o mesmo faturamento, vamos colocar aqui 100,
e tem os mesmos custos variáveis, de 40% do valor da venda. E ficou claro para vocês? Então, o custo variável de produzir um produto é 40%, mas se eu vender 100, é 40% de 100. Se eu vender 50, é 40% de 50. Tá entendido? Muito bem. Só que essas empresas, apesar de ter o mesmo faturamento e o mesmo custo variável, elas têm um posicionamento muito diferente. Nós temos a empresa conservadora, que aqui a gente vai chamar ela de empresa brisa, né? Mais tranquila, mais calma. E a proposta dela é de gastos fixos iguais a 20 por período e não possui endividamento. Então, essa empresa tem uma proposta mais conservadora. Diferente dela, nós temos a empresa que tem um posicionamento mais agressivo, que vamos chamar de vento. Essa empresa ela aposta em uma alavanca um pouco maior, um bracinho mais comprido na gangorra e investe gastos fixos iguais a 40 por período. Um gasto fixo maior, uma proposta um pouco mais agressiva, a gente vai entender por quê, mas não entra na alavancagem financeira e não possui endividamentos, portanto. E temos aqui a proposta muito agressiva, que vamos chamar essa empresa de tempestade, que apresenta gastos fixos iguais a 40 por período e possui endividamento que provoca o pagamento de juros de 5 por período. Vamos entender como isso funciona? Então, aqui é a DRE da empresa mais conservadora, que é a Brisa, certo? E aí, pessoal, a gente pode observar que os custos fixos estão ali marcados como 20 e os custos variáveis são de 40%. Então, no valor de base, se eu vendo 100 e eu tenho o meu custo variável de 40, somado ao custo fixo de 20, eu tenho um custo total de 60, que me dá um lucro operacional de 40. Se houver uma mudança no valor que eu consigo vender, e vamos supor que eu tenha uma venda 20% maior do que a minha venda normal, vocês podem acompanhar ali na coluna da direita. Então, ao invés de vender 100, eu vou vender 120. O custo fixo continua o mesmo, porém o custo variável, que é 40% do valor vendido, vai aumentar um pouquinho, vai ser 48. E aí, isso me dá um lucro operacional de 52. Então, se vocês fizerem a conta, embora a receita aumente 20%, o meu lucro operacional aumentando 30%. Essa é a ideia da alavancagem operacional. Agora que já ficou mais claro como esses cálculos são feitos, apresento para vocês a DRE da empresa classificada como agressiva, que possui um custo fixo maior, tá? Já está ali marcadinho, 40, havendo mudança no número de vendas ou não, esse valor continua o mesmo. E aí temos os custos variáveis de 40%, que são os mesmos do exercício passado. Isso me dá um lucro operacional de 20 se eu vender o meu valor de base, ou de 8 se eu tiver uma redução de 20% na minha receita, ou 32 se eu tiver um aumento de 20% na minha receita. Fazendo os devidos cálculos, que agora vocês já estão mais tranquilos e conseguem calcular o quanto aumentou no nosso lucro operacional, que é igual ao lucro antes do imposto de renda, porque nós não temos juros, então a gente percebe que de 20 para 32,
nós estamos aumentando 60%. Então, vocês percebem como o aumento no custo fixo alterou o resultado da variação do lucro em função da variação da venda? Se antes, variando a nossa venda em 20%, o nosso lucro operacional variava 30%, agora está variando 60%. Essa é a ideia de alavancagem. E por último, nós vemos aqui a DRE da empresa Tempestade, que tem uma proposta muito agressiva e que, como nós podemos observar pela tabela, possui custos fixos de 40 por período, mas também possui custos financeiros de juros pagos 5, no valor de 5 por período. E aí, pessoal, nós também podemos já perceber que a diferença do lucro antes do imposto de renda, do valor de base e do valor reduzido 20% e aumentado 20% já é bem maior. A variação no lucro antes do imposto de renda vai ser de 80%. Então, vejam só quanta diferença faz organizar os custos e as aplicações financeiras dessa forma. Causa uma alavanca empresarial muito maior. Visto isso, nós podemos começar a compreender que existem diversos graus de alavancagem empresarial. O primeiro grau é considerado o grau operacional e, como já observamos, ela está relacionada a custos fixos operacionais especificamente. Quando nós queremos calcular o grau de alavancagem operacional, nós calculamos através dessa fórmula, que é o percentual do lucro operacional dividido pelo percentual das vendas. Eu peço que vocês anotem essa formulinha, dê um pause aí no vídeo, anota que vai ser importante, tá bom? O outro grau de alavancagem é o financeiro, que está relacionado com custos fixos financeiros, como a gente viu no exemplo. Então, nesse caso, para calcular o grau de alavancagem, a gente faz na conta o percentual do lucro líquido dividido pelo percentual do lucro operacional. Calma que a gente já vai ver um exemplo disso, tá bom? Mas anota a fórmula que vai ser importante. E por fim, nós temos a alavancagem combinada, que foi o caso da nossa empresa Tempestade, nossa empresa que tinha uma proposta muito agressiva. É quando a empresa ela possui estratégias de alavancagem operacional e estratégias de alavancagem financeira. Para calcular a alavancagem combinada, a gente faz na conta o percentual do lucro líquido, porque nesse caso dá diferença, porque tem ali um aspecto de juros, de custos financeiros, então o lucro operacional é diferente do lucro líquido, sobre o percentual das vendas. Mas a alavancagem combinada também pode ser calculada pela multiplicação do grau da alavancagem operacional vezes a alavancagem financeira. Então, se no exercício a gente já calculou essas duas, a gente pode multiplicar o grau de uma pela outra que vai nos dar o resultado. E aí, vamos ver na prática como funciona? Vamos agora calcular, então, o grau de alavancagem de cada uma das empresas do nosso exemplo. Aqui na nossa empresa Brisa, né, a nossa empresa conservadora, nós vimos que uma variação nas vendas de 20% nos traz uma variação de lucro de 30%. Nessa empresa, nós temos custos financeiros? Não. Então, se trata de uma alavancagem operacional. Portanto, calculamos o grau de alavancagem pelo percentual do lucro operacional
dividido pelo percentual das vendas. Pelo que aconteceu aqui no exemplo, o nosso percentual do lucro operacional alterado pela alavancagem foi de 30% e o nosso percentual das vendas foi de 20%, que nos dá um grau de alavancagem de 1,5. É só isso, gente, é muito tranquilo. Vamos para o próximo exemplo? Na nossa empresa Vento, que tem uma abordagem agressiva, nós não temos também custos financeiros. Então, portanto, se trata de alavancagem operacional. Calculando da mesma forma o percentual do lucro operacional sobre o percentual das vendas que foram alteradas pela alavancagem, nós temos que o nosso lucro operacional variou 60%, enquanto o percentual das vendas variou 20%. Isso nos dá um grau de alavancagem de 3. O dobro, Percebe? Agora, observando a nossa empresa Tempestade, que tem uma abordagem muito agressiva, nós percebemos que existem os custos operacionais, mas também temos custos fixos financeiros. Então, se trata de uma alavancagem financeira e de uma alavancagem operacional devido aos custos fixos, que nos leva a uma alavancagem combinada. A alavancagem combinada é calculada pelo percentual do lucro líquido dividido pelo percentual das vendas. Quanto que se alterou no nosso lucro líquido? Foi 80%, certo? E o nosso percentual de vendas variou 20%. Então, o grau de alavancagem é 4.